Olá, bem-vindos ao nosso Boa Noite Investidor. Hoje, sexta-feira, dia 31 de março, encerrando semana, encerrando o mês. E, como acontece sempre, fazemos um resumo do que aconteceu, os principais fatos econômicos, políticos aqui no exterior. E você tem acesso ao texto que contém uma riqueza de detalhes um pouco maior do que nós vamos falar por aqui. Mas eu começaria dizendo que os mercados passaram boa parte da semana tentando descobrir um novo ponto de equilíbrio e isso se traduziu numa volatilidade menor dos mercados e oscilações bem mais modestas que em períodos precedentes. Mas a semana também embutiu alguns indicadores de peso com capacidade de mexer com os mercados e isso pode ser sentido principalmente no preço das commodities. Já o presidente Donald Trump americano, que sempre é o grande diferencial, andou um pouco mais quieto durante a semana e isso certamente ajudou na performance dos mercados. Aqui na Bovespa conseguimos emplacar 6 pregões seguidos, mas os 2 últimos pregões da semana foram pregões de queda. Por aqui, ainda tivemos incursões da Polícia Federal em desdobramentos da Operação Lava Jato contra a corrupção e dessa feita tivemos alvo no TCE, Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, com a prisão preventiva de 5 ministros e também a condução coercitiva do presidente da Alerj, Jorge Pisciani. Tivemos ainda o Congresso Nacional lidando com as medidas para limitar a atuação da Polícia Federal e também do Ministério Público e seguem a todo vapor para aprovar dentro do Congresso o projeto de abuso de poder e a busca do alívio do Caixa 2. Também tivemos, ao longo da semana, o projeto da Previdência na ordem do dia, das preocupações do Executivo, assim como os cortes no orçamento do ano de 2017. No que diz respeito à Previdência, o seu trâmite foi absolutamente normal, mas a grande preocupação é a descaracterização do projeto. Henrique Meirelles tem sido o grande propagandista e patrono da medida no Congresso. Aliás, Meirelles e Diogo, ministro do Planejamento, também anunciaram os cortes no orçamento do ano de 2017, eles montam a 42,1 bilhões e ainda sem elevação da carga tributária, exceto uma pequenininha do IOF nas operações de cooperativa de crédito. O esforço é para manter a meta de déficit de 139 bilhões de reais e o governo, para isso, ainda contingenciou obras do PAC no montante de 10,5 bilhões. O dado mais importante no mercado local foi a divulgação do relatório trimestral de inflação pelo Banco Central, destaque positivo para o PIB agropecuário, que vai sustentar, segundo as previsões, uma expansão de 6,4% no ano, mas o PIB da indústria mostrando encolhimento de 0,1% nas projeções. Negativo também para a formação bruta de capital fixo, aquela que prepara o futuro, os próximos trimestres, que sofreu uma queda saindo de positivo para negativo em 0,3%. Com isso, a estimativa de PIB pelo relatório de inflação caiu para 0,5 ponto percentual no ano de 2017 contra o anterior de 0,8%. Segundo os sinais demonstrados pelo relatório, a economia mostra comportamento misto, o processo de desinflação segue célere, mas com a cidade dos fatores de produção ainda elevado. O RTI acabou também dando uma certa ducha fria no que diz respeito à próxima reunião do Copom. Já se estimava que poderia ser uma queda da Selic de 1,25%, mas o relatório deixou razoavelmente claro que poderia ter uma queda de 1 ponto percentual. Tivemos ainda no que tange a carne fraca, os principais países importadores do Brasil voltando e retirando o embargo aos produtos brasileiros, o que foi uma vitória do governo. O IBGE divulgou as vendas no varejo do mês de janeiro, elas encolheram 0,7%, isso mostra dificuldades no processo de recuperação e o déficit primário no mês de fevereiro ficou em 26,1 bilhões.
Tivemos também a divulgação do IBC-BR, uma prévia do PIB do mês de janeiro, que encolheu 0,26%, e a dívida bruta brasileira já assume 70,6% do PIB e o déficit em 12 meses, 147,4 bilhões de reais. Tudo isso mostra a possibilidade de termos um primeiro trimestre do ano de 2017 muito fraco, ainda negativo. No mercado, as ações da Vale, Petrobras e siderúrgicas dominaram as oscilações ao longo de praticamente toda a semana e houve um forte vai-vem das commodities que estimularam essa volatilidade das ações no mercado interno. Os investidores estrangeiros retiraram do mercado até o último dia 29, 3,1 bilhões de reais, mas o saldo do ano ainda é positivo em 3,7 bilhões. Eu lembro que já nesse ano de 2017 computamos ingressos de mais de 7 bilhões. No cenário externo, o presidente Donald Trump mais calmo, as preocupações focaram então na formatação do Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia. Theresa May, primeira-ministra, se esforçou em demonstrar a normalidade do processo e minorar um pouco as relações comerciais com os países da União Europeia. Isso mesmo, considerando que o Parlamento da Escócia aprovou um novo referendo separatista do Reino Unido e certamente isso ainda vai dar muito ruído, muito pano para manga. Na Alemanha, dados de política monetária foram divulgados, eles vieram positivos, de política econômica também, e por lá a inflação medida pelo CPI, preços ao consumidor do mês de março, a preliminar, veio com alta de 0,2% e taxa anualizada de 1,6%, portanto ainda abaixo da meta de inflação. Na China, destaque para o lucro industrial do bimestre, que subiu 31,5%, o governo voltando a anunciar a retomada das importações e o índice de PMI de atividade industrial mostrando que o país segue acelerado. O presidente chinês Xi Jinping vai se encontrar com Donald Trump nos próximos dias 6 e 7 e os Estados Unidos estão sinalizando que vão manter tarifas elevadas para as importações chinesas. Trump chegou a dizer para as empresas americanas buscarem outras alternativas comerciais. Nos Estados Unidos, durante a semana, muitos indicadores e posicionamento de quase todos os posicionamentos com viés positivo. Vários presidentes de Fed regionais falaram ao longo da semana, citando o bom momento da economia, a inflação rumando para os 2% de alta e também houve uma certa divergência, alguns indicando 3 aumentos da taxa de juros, outros menos indicando 4 aumentos da taxa de juros ao longo do ano de 2017. Por lá, o índice de atividade industrial de Dallas subiu para 15,6 pontos em março, o de Richmond subiu para 22 pontos e a confiança do consumidor do Conference Board subiu para 125,6 pontos. Também anotamos a confiança do consumidor da Universidade de Michigan subindo para 96,9 pontos. Resumo da semana. Índice Bovespa fechou com uma alta de 1,77%, índice em 64.984 pontos. No dia, uma queda de 0,43% e no mês, uma queda do índice de aproximadamente 2,6%. O Dow Jones terminou a semana com uma alta de 0,32%, Nasdaq subindo 1,42%, dólar por aqui com valorização de 0,55%, moeda americana cotada a R$ 3,13. No mês, na Bovespa, como eu disse, uma queda de 2,6%. Perspectiva para o próximo período,
A semana parece indicar que começa a existir um certo equilíbrio nos ativos, depois de praticamente 2 semanas de desequilíbrio. Donald Trump mais moderado e deve permanecer assim, e a economia americana certamente no eixo do crescimento econômico, inflação rumando para uma maior consistência e valorização da moeda americana, o que pode significar mercados com menor volatilidade. Claro que a situação não é tão tranquila como estamos descrevendo. Temos um quadro de conturbação na Europa com o Brexit, Escócia, como eu disse, querendo se separar do Reino Unido, eleições em países da Europa com um crescimento da extrema-direita e de eurocéticos, questionamentos em relação à postura do Banco Central Europeu sobre política monetária e flexibilização monetária, e certamente isso agrega muita volatilidade aos mercados. Mas, como temos afirmado, nossa opinião é que os fundamentos vão acabar prevalecendo e os mercados vão continuar a mostrar uma reprecificação positiva dos ativos de risco. Todos, afinal, acreditam que as economias estão em recuperação, puxada por Europa, Estados Unidos e China, e também ajudando a melhorar o comportamento de alguns emergentes, como o próprio Brasil. Aqui, complicações são um pouco maiores do que em outros países. A Operação Lava Jato e seus desdobramentos trazem muito ruído, no judiciário também, no legislativo, muito ruído também, mas mesmo com tudo isso, mantemos o nosso otimismo de que a Bovespa pode mirar o objetivo de 70 mil pontos mais no longo prazo. Mas para que isso aconteça, é preciso que os mercados no exterior embasem essa alta e que o fluxo de recursos retorne para o mercado local. Aliás, durante essa semana tivemos um comportamento de saída e de entrada muito melhor já do que em períodos anteriores. Eram essas as considerações. Tenham todos uma boa noite, um bom final de semana e até segunda-feira com o nosso programa Bom Dia Investidor. Até lá.